Bem-vindos aqui à nossa live. Nós hoje vamos falar aqui da autocrítica e autocompaixão. Eu vou adicionar aqui a nossa convidada, a Petra. Já enviei aqui o convite. Agora foi. Aqui está. Agora sim. Olá, estás Há sempre boa? aqui estas dificuldades iniciais. Não faz mal, o importante é que conseguimos. Então, Petra, como é que estás? Estou bem, e tu, como é que estás? Tudo ótimo. Boa. Pronto, então vamos aqui hoje falar da autocrítica, autocompaixão. Pronto, começámos aqui com algumas dificuldades técnicas, mas Sim. faz parte. Não nos vamos Ah, criticar por causa sim, disso. exatamente. Pronto, também, já aqui estamos, portanto, conseguimos ultrapassar essa dificuldade. Pronto, então, se calhar aqui, pronto, também tem chegado aqui várias pessoas novas à nossa página, também para quem não me conhece, o meu nome é Sara, sou psicóloga clínica, tenho trabalhado aqui maioritariamente com adultos, tenho uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamentais e tenho trabalhado muito esta área da relação connosco próprios, na regulação emocional e, portanto, a autocrítica surge aqui sempre como um tema muito recorrente. Tenho aqui hoje comigo a Petra. É a primeira vez que ela está aqui na nossa página. Se calhar vou aqui pedir para te apresentares, pode ser? Sim, sim, claro. Breve. Olha, eu vou seguir a tua onda, uma apresentação breve. Sou psicóloga clínica também. Trabalho aqui tanto na área clínica como na área do desenvolvimento pessoal. Também estou aqui muito na parte do coaching e mais na parte também de mentorias e tudo mais. É uma área que eu gosto bastante. Tenho aqui várias pós-graduações. Boa noite, boa noite. Tenho aqui três pós-graduações na área da psicologia. Comecei aqui por tirar a intervenção com crianças e com adolescentes porque pensava que esse ia ser o rumo da minha vida. Depois não, depois fui ali para a Psicologia Social das Organizações para comecei a trabalhar na área social e mais recentemente tirei uma especialização em terapias de terceira geração, que é uma área que eu também gosto bastante e que está muito ligada aqui à terapia focada na autocompaixão e com todas estas questões. E atuo maioritariamente também com adultos, também com alguns adolescentes, atuo 100% online neste momento. Uhum. E pronto, gosto muito da área clínica e da área do desenvolvimento pessoal e tudo um bocadinho. Pronto, então, estamos aqui no ponto certo. Nós trabalhamos aqui muito com adultos, com esta área do mindfulness, com esta área da relação Uhum. connosco. E pronto, e também para contextualizar aqui um pouco esta live, nós fizemos agora o lançamento do nosso baralho dos 365 dias de autocompaixão e temos falado especialmente aqui no último mês e meio muito destes temas. Temos falado muito de autocrítica, temos falado muito da relação connosco próprios, que também está muito associado aqui ao tema. E se calhar, iniciando aqui a grande questão, não é? O que é isto de ser autocrítico? Porque também já percebemos que há uma linha muito ténue entre a autocrítica saudável e a autocrítica destrutiva, e se calhar faz sentido contextualizarmos aqui um bocadinho o que é realmente isto autocrítica Uhum. e o que é ser-se autocrítico. Sim, a autocrítica é dizer, e o baralho está lindo, está mesmo lindo, Obrigada. está lindo, é verdade. A autocrítica nada mais nada menos do que nós temos um senso crítico relativamente a nós próprios, nós conseguimos questionar os nossos próprios comportamentos, questionar a nossa própria forma de ser, a nossa forma de pensar, como é que nós estamos a agir e conseguimos analisar-nos e perceber o que é que nós devemos melhorar enquanto seres humanos, enquanto pessoas, em todas as diversas áreas e mais algumas. Isto para começar por dizer que a autocrítica em si, a sua essência não é má, a sua essência é boa. Ou seja, nós temos uma capacidade crítica sobre nós, é o que nos faz melhorar de forma contínua e conseguirmos evoluir e desenvolver. Só que é como estavas a dizer, chega aqui um ponto que é mais levada para uma vertente excessiva do que propriamente uma vertente saudável. E é preciso muito conseguir aqui equilibrar essa parte da autocrítica que nos diz, olha, não está bom o suficiente, podias melhorar aqui, podias melhorar ali, e tu entendes aquilo, uau, sim, realmente eu podia melhorar, eu realmente tenho senso crítico relativamente a mim e posso melhorar, ou pois eu realmente não presto, eu realmente nunca consigo fazer nada como deve ser. Existem essas duas vertentes relativamente à autocrítica que é importante analisar se é uma coisa que te está a motivar a melhorar ou se é algo que, por contrapartida, te está a bloquear e está até a fazer duvidar do teu próprio valor e das tuas próprias capacidades.
Mas também acaba por ser aqui uma análise aqui um bocadinho difícil de fazer, não é? Porque a certo ponto isto já é tão automático, a autocrítica já surge tão naturalmente, que a certo ponto é difícil de perceber quando é que realmente ela faz sentido ou quando é que ela está ali a mais, porque ela já quase faz parte do dia a dia de Exatamente. muitas pessoas. E até porque a falha é aqui uma questão que também normalmente vem muito aqui de mãos dadas com a autocrítica. E a verdade é que todos nós temos alguma dificuldade em lidar com a falha, porque a falha acaba sempre por ser difícil. De que forma é que achas que aqui que a autocrítica e a falha podem ser aqui, podem ser aqui aliados e dificultar-nos aqui ainda mais a vida? Quando nós não sabemos lidar com a falha de uma maneira saudável, com autocompaixão, Uhum. acaba por ser aqui um grande aliado a uma autocrítica excessiva, tal como eu já estava aqui a dizer, e quando a nossa autocrítica é má o tempo todo. É um dos motivos pelos quais nós podemos ter uma autocrítica que é má o tempo todo e que acaba por nos bloquear e por nos deitar abaixo, é porque nós não sabemos lidar com as nossas falhas e com os nossos erros. É como se eu cometo uma falha, é como se eu já não tivesse mais competências nenhuma, é como se eu não prestasse, porque eu cometi aquela falha, porque aquilo deu errado. Às vezes uma coisa deu errado e tu já assumes, não, é porque eu é que sou uma pessoa errada, é porque eu é que não consigo fazer as coisas. E quando nós não temos esta capacidade de olhar para a falha e de olhar para o erro como algo que faz parte do processo e que algo que faz parte de nós enquanto seres humanos e que é normal nós errarmos, é claro que nós vamos pegar nessa falha, vamos pegar nesse erro e vai corroborar aqui com uma autocrítica excessiva sobre nós próprios, sobre as nossas próprias competências, sobre as nossas próprias capacidades, sobre o nosso próprio valor. Então, quando nós não conseguimos olhar para a falha como algo normal, como algo comum, como uma informação, simplesmente, a falha nada mais, nada menos do que uma informação a dizer, olha, desta forma não dá certo, vamos tentar de outra maneira. É só isso que a falha é só isso que o erro é uma informação. E quando nós não conseguimos olhar com essa leveza para a falha e para o erro, nós acabamos por pegar numa coisa que aconteceu e trazê-la para a nossa própria identidade. E pensar que somos nós que somos assim. Não. É importante separar a falha é a falha, o erro é o erro. Claro que nós cometemos erros, claro que nós cometemos falhas, mas nem isso faz nós uma pessoa falhada. Quem nunca na vida falhou? Não é? E até depois, quando chegamos aqui à parte da autocompaixão, até vamos poder explorar isso um bocadinho de como é que eu posso, com a autocompaixão, olhar para a falha e para o erro de uma maneira mais leve. Não é? E eu sinto que te faço aqui de um ponto que eu acho que aqui é realmente um ponto muito central, que é quando a falha ou quando o erro deixa de ser um comportamento ou deixa de ser algo que aconteceu e começa a ser parte da nossa identidade. E eu sinto que realmente o grande desafio que nós temos com a autocrítica é exatamente este: é os significados que nós atribuímos à autocrítica, ou melhor, os significados que nós atribuímos ao erro. Porque a certo ponto, quando nós cometemos um erro, pode haver realmente esta dificuldade em assumir, ok, eu fiz isto não diz nada sobre mim, porque automaticamente parece que a tendência é, ok, eu fiz isto significa que eu não faço nada de jeito, que eu não sou suficiente, que eu não tenho valor, ou até mesmo, e isto acontece um pouco com os dois lados da crítica, com a crítica que nós fazemos de nós próprios e com a crítica que nós recebemos do outro. A certo ponto, nem eu tenho valor, ou a certo ponto esta pessoa já não gosta de mim, a certo ponto esta pessoa pensa mal de mim, o que seja. Portanto, estes significados que nós atribuímos aos erros, eu sinto que é um dos pontos principais para esta autocrítica se tornar tão destrutiva e afetar tanto a nossa saúde mental, afetar tanto as nossas emoções também. Exatamente, exatamente. E esta dificuldade em lidar com esse erro e com essa falha muitas vezes também vem pelo medo do julgamento, do que é que os outros vão pensar de mim se eu errar, o que é que os outros vão pensar de mim se eu falhar. Mas até mesmo quando surgem esses pensamentos, o que é que os outros vão pensar de mim, é porque nós próprios temos maus pensamentos a nosso respeito, o nosso autoconceito sobre nós também, de certa forma, está ali muito negativizado, está ali muito, muito debilitado, por assim dizer. Não temos um autoconceito muito positivo acerca de nós. E depois isso aí só vem reforçar ainda mais as crenças que nós já temos acerca de nós próprios. E às vezes a própria crítica que nós já fazemos sobre nós próprios, não é? Exatamente. Porque o julgamento que nós temos nos outros, quase tendencialmente vai ser um julgamento que nós à partida já Uhum. fizemos. Sem dúvida, sem dúvida. Termos, se calhar, do impacto que isto tem em nós, não é? Porque a verdade é que a autocrítica acaba por ter um impacto poderoso, tanto a nível emocional, tanto a nível no geral da saúde mental. Qual é que sentes esta crítica, pronto, obviamente mais destrutiva, qual é que sentes que é o impacto mais significativo aqui nesta parte da saúde mental? Epá, tem muitas consequências para a Há parte muito da lado, não saúde. é?
muitas consequências, porque acaba por já, a autoestima então nem se fala, é aqui uma das primeiras coisas que é afetada, porque se nós nos estamos a criticar constantemente, basta pensar em como é que seria se tu vivesses 24/7 com alguém que te está sempre a deitar abaixo. Uhum. Alguém que está sempre a dizer, ok, mas não fizeste bem o suficiente. Olha, mas isso não está bem feito. Olha, tu erraste aqui, olha, tu falhaste ali. Pois, tu realmente não prestas, estás sempre a fazer a mesma coisa. Tu és mesmo distraída, és É um mesmo bocado distraída. impensável, não é? Não É é? Mas impensável imaginarmos alguém constantemente atrás de nós a a dizermos dizer-nos estas isso. coisas. Quando nós olhamos realmente com atenção para nós, se calhar é isto que nós fazemos a nós próprios. É É um isto bocado que nós nos assustador. fazemos, não é? Então, imagina que aqui é viver com uma pessoa assim. Como é que ia ser a tua relação com essa pessoa? Tu não ias gostar muito dela, não ias suportá-la muito bem, não ias ter uma relação saudável. E é isso que acontece connosco. A nossa relação connosco próprios deixa de ser uma relação saudável. A nossa autoestima acaba por ser afetada, até mesmo a nossa gestão emocional acaba por ser ali de uma forma muito desadaptada, porque lá está, eu acabo por sentir as coisas às vezes num nível muito ampliado, exatamente porque eu amplio o erro, amplio a falha, amplio a crítica e às vezes algo que podia ser mais relativizado com autocompaixão, acaba por ser muito ampliado e nós acabamos por não conseguir gerir as nossas emoções de uma forma tão positiva. Às vezes até as nossas relações com os outros também acabam por ser afetadas, não é? Porque era como estavas a dizer, acaba por ser um espelho. Eu penso que o outro pensa sobre mim aquilo que eu penso sobre mim própria. Então, se eu tenho esta autocrítica constante nos meus pensamentos e na minha mente, isso também vai afetar a minha relação com o outro. Então, tem aqui muitas consequências negativas em termos da nossa saúde emocional, em termos da nossa saúde mental, mas muito esta relação connosco, esta autoestima, acaba por ser o mais impactado, o mais afetado. Isto depois tirando outras questões que nós não conseguimos dar certos passos que nós queremos dar, acabamos por ficar bloqueados porque temos sempre aquele medo constante de sermos, de errarmos, aquele medo constante de falharmos, simplesmente porque nos estamos a criticar às vezes por algo que ainda nem aconteceu. Já nos estamos a criticar de forma antecipatória. Já É estamos isso. à espera do erro e da Sim, forma já estamos à como vai. espera que aquilo dê errado, então até nos bloqueia, impede-nos de fazer alguma coisa e vemos-nos com os olhos muito desajustados, porque é muito frequente vermos pessoas que têm esta autocrítica negativa de uma forma excessiva, do género. A pessoa não consegue ver o valor que ela tem, ela não consegue perceber aquilo que ela é capaz de fazer e às vezes os outros até percebem, só que ela não se consegue ver dessa forma. E isso impede de viver de uma forma leve, de viver de uma forma solta, de fazer aquilo que ela realmente quer, porque está constantemente, eu quero dar um passo, mas ao mesmo tempo aquele bichinho vem aqui à cabeça, e eu quero fazer isto, mas ao mesmo tempo tens o bichinho aqui na cabeça que isto não consegues e que tu não és capaz. Então acaba por ser uma vida muito pesada, acaba por ser uma vida muito bloqueadora, exatamente porque estás com esta autocrítica constantemente nos teus pensamentos. E até nesta ideia do bloqueio, penso que isto é realmente importante, porque, a certo ponto, as pessoas nem arriscam, nem melhoram, nem realmente se tornam. Ficando aqui também é algo que tu falas muito nesta ideia do propósito, não é? Nem seguem realmente o seu propósito, às vezes, com medo do que é que vai acontecer, medo do que vem, do que possam fazer errado, não ser capazes, não é? Portanto, Sim. acaba por não só influenciar a forma como nos sentimos hoje, mas também não nos ajudar a criar uma vida que realmente nos faça sentido. E isto depois acaba por ser um ciclo, porque se eu penso que eu não sou capaz, que eu tenho uma autocrítica muito excessiva, muito constante, eu penso que eu não sou capaz, eu vou me sentir ansiosa diante de uma situação, eu não vou agir e não vou dar o passo que eu quero dar, não vou ter o resultado que eu quero ter na minha vida e isso vai reforçar a crença de que eu não sou capaz. Eu vou pensar, poças, pois eu realmente não sou capaz, já sabia que eu não era capaz. E vais outra vez sentir dessa forma, vais outra vez ter o mesmo comportamento de evitar certas coisas que tu queres fazer na tua vida e isso vai reforçar a crença. E vais estar sempre neste loop, até eu escolher ter consciência de que estou a ter este ciclo na minha vida e escolho mudar, porque é uma escolha. É uma escolha eu perceber, ok, eu tenho estes pensamentos de forma constante, isto não me está a fazer ter uma vida saudável nem uma saúde mental saudável. É a mesma coisa se eu perceber que eu tenho uma má alimentação e isso está-me a fazer ter uma vida que não é saudável em termos físicos, eu escolho mudar. E escolho fazer de uma outra forma, eu escolho mudar os meus hábitos. Então aqui é a mesma coisa. Se eu vejo que ter estes pensamentos e ter esta relação comigo não me está a levar a lado nenhum, eu preciso de escolher começar a cultivar uma relação diferente. Eu sinto que, e não sei se concordas com isto, mas das pessoas que chegam à primeira consulta de psicologia, uma das coisas que eu noto é que as pessoas já vêm também muito no limite.
que realmente este ciclo, e nós olhamos para este ciclo e isto parece quase óbvio, porque traz tanto sofrimento, traz tanta dificuldade à vida da pessoa. Só que a verdade é que as pessoas já estão tão envolvidas neste ciclo que a certo ponto nem se apercebem que ele está a existir e só realmente reparam nele quando já estão aqui no limite de sofrimento. E isto já tem um impacto tão grande nas vidas deles que acabam por realmente pedir ajuda e por procurar uma solução. Sim, 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 sem dúvida. E é muito, ao mesmo tempo que é muito desafiador as pessoas perceberem que é possível mudar este padrão e é possível mudar este ciclo, ao mesmo tempo é muito prazeroso quando tu começas a perceber que, quando tu consegues que a pessoa veja o padrão e o ciclo onde ela está. E atenção que isto é normal que se chegue já num nível em que às vezes até pareça impossível, do género, não, eu não consigo mudar, eu sempre pensei assim, eu sempre tive uma baixa autoestima. Até é normal porque há pessoas que estão neste padrão há anos, né? Que estão com estes Sempre fui pensamentos. crítico, Sempre, como é que eu isso? exatamente, eu Vou sempre fui mudar. uma pessoa negativa, a minha mãe também é negativa, o meu pai também é negativo, toda a gente da minha família é negativa. Então, às vezes é compreensível que existe esta dificuldade em perceber que é possível mudar, mas voltando à questão que estavas a dizer, sim, às vezes as pessoas já chegam neste nível já muito, muito elevado, até porque vamos ser sinceras, as pessoas só vêm procurar um psicólogo muitas vezes quando já estão ali no limite e já não conseguem resolver. Agora já começa a ser um bocadinho melhor, as pessoas já começam a perceber que não precisa estar muito mal, nem precisa estar mal para vir ao psicólogo, não precisas, mas a maioria das Aliás, pessoas o ainda. objetivo seria esse, Exato, não é? para trabalhar na prevenção e não só na intervenção, mas a verdade é que a maioria das pessoas só procura ajuda quando já está ali num nível muito, muito que é da coisa. E as pessoas não procuram, não sei se, pelo menos é uma percepção que eu tenho, as pessoas não procuram ajuda para trabalhar a autocrítica, as pessoas procuram ajuda para trabalhar os resultados que têm devido à sua autocrítica, que eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo, não é? Eu tenho estes resultados, a minha vida está assim, eu estou constantemente ansiosa, até porque hoje em dia, né, que fala-se muito sobre a questão da ansiedade, mas a ansiedade é simplesmente a planta da árvore de uma autocrítica, não Claro. é? E de crenças que estão ali muito enraizadas. Concordo Então, completamente, até porque às vezes as pessoas até sentem, ou pelo menos quando vem numa fase muito inicial do processo, até sentem que a autocrítica até tem um papel positivo na vida delas. A autocrítica ajuda-me a melhorar, a autocrítica motiva-me. Não é bem assim, não é? quer Há esta ver? linha tênue em que Uhum. realmente a autocrítica e sermos autocríticos realmente é muito importante para nós melhorarmos e para analisarmos a nossa vida ou as nossas escolhas ou o que seja. Mas há uma linha realmente muito ténue entre esta autocrítica bastante positiva e uma autocrítica que acaba por ser destrutiva. E às vezes nós colocamos aqui a autocrítica, quando estamos nesses processos, acabamos por achar que ela realmente nos motiva muito, mas na verdade não, é só um padrão mais destrutivo. Sim, Às vezes, sim, sim. E é importante fazer essa diferenciação. Isso falaste uma coisa muito importante, que até uma vez que me perguntaram. Isto porque, lá está, nós psicólogos nós falamos muito mal da autocrítica, porque normalmente claro, quando as pessoas nos aparecem é porque têm uma autocrítica má. Se nós formos para outro contexto, se calhar vamos falar, olha, vocês precisam de ser críticos relativamente a sim, vocês às e tudo mais. Mas uma vez vezes eu, sim, não é? Nem sim, toda a às gente vezes sim, está neste. claro, Claro. está neste padrão, mas o que tu falaste é muito importante, porque uma vez perguntaram-me exatamente isso. Eu não lembro se era por causa da autocrítica ou se era por causa da autocobrança, então, mas eu não me vou cobrar, eu preciso me cobrar porque, para atingir os meus resultados, que é bem, não é? É tudo na medida certa, tudo precisa de um equilíbrio. E Sim, às vezes já está aqui num padrão demasiado elevado que não ajuda em nada. É muito olhar e perceber, ok, essa autocrítica que tu tens tido relativamente a ti próprio, esta autocrítica que eu tenho tido relativamente a mim, uma coisa que me está a ajudar ou me está a bloquear? Como é que eu uhum. me sinto relativamente a esta Essa pergunta autocrítica? E é perceber, muito. não é? Qual é o impacto real da autocrítica? Uhum. E a pergunta que tu inicialmente colocaste, como é que era estar constantemente ou 24 horas com uma pessoa que me dissesse as coisas que eu digo a mim próprio? E se calhar, Uhum. ficando nessa perspectiva, conseguimos perceber que se calhar nós não estaríamos, não é? Sim, Portanto, alguma coisa aqui está errada, alguma coisa aqui está a ser mau para nós. exatamente, porque se eu estiveres com uma pessoa que até te critica, mas é do género, A tipo, marido crítica não é? tipo uma relação saudável. Ah, pá, olha, tu podias ter lavado melhor o prato, mas vem cá que eu vou-te dizer como é que tu poderias ter feito. E tudo bem não ter E feito, está não é? tudo bem, não é? Está tudo bem. Foi uma crítica, mas foi uma crítica construtiva. E é fazer isto para mim, epá, não fiz isto bem. Mas, pá, podia ter feito assim, assado. Mas ok, bora, da próxima vez vou fazer melhor. Em vez de, ai, não fiz isto bem, eu já sabia que não ia fazer isto bem, nem vou tentar mais nenhuma vez, porque realmente eu não dou certo com esta coisa. Ou seja, até é bom
mas depende da forma como tu vais falar contigo relativamente a essa crítica que tu te estás a fazer. Tu E se estás ela é a realista criticar, ou não ok? E o também, que é que isto estás a diz ver? sobre mim? Ok, não Exatamente. foi bem o prato, ok, mas o que é que isto diz sobre Sim. mim? Que eu sou uma pessoa que lava maus pratos, que eu sou uma pessoa incompetente, que eu sou uma pessoa sem competências. Exato. Então aí já estamos realmente a escalar esta autocrítica para não só aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou. Um dos Sim. pontos, é um dos pontos normalmente chave e importante que nos faz perceber que esta autocrítica é negativa. Sim. Sim, sem Ok, dúvida. mas falaste aqui de alguns pontos também. Nós recebemos aqui 2 ou 3 perguntas também de pessoas. Abri a caixinha de perguntas hoje e uma delas vai um pouco mais nesse sentido. Mas se calhar antes de irmos aqui mais a como lidar com esta autocrítica ou o que fazer para eventualmente a melhorar ou para até nos percebermos dela, se calhar podemos falar aqui um pouco da origem desta autocrítica, ou seja, como é que isto surge, como é que eu realmente me torno, obviamente isto não é assim tão linear, não é? E pronto, e nós sabemos disto. Há muitas formas de eu me tornar uma pessoa autocrítica, mas quais são assim os principais motivos para desenvolver Uhum. uma autocrítica mais destrutiva, mais severa, mais bloqueadora? Sim, olha, primeiro que me vem à mente é mesmo o tipo de educação que nós temos. São os nossos modelos em termos de educação ao longo da nossa infância, ao longo da nossa adolescência, como é que nos tratavam, como é que lidavam connosco, se Como é que nos tivemos, criticaram, não é? como é que nos criticavam de- ta- como é que nos criticavam e se nos reforçavam de uma forma positiva. Porque às vezes há crianças e há adolescentes que podem não ter sido muito criticados, mas também não eram reforçados de uma forma positiva. Não é? E Então, e é pensando preciso aqui, este equilíbrio. pensando aqui um pouco naquilo que estás a dizer, um pouco no fundo também como aprendemos a ver-nos, não é? Ou seja, esta ideia do Exatamente. reforço. Ou Sim. seja, ok, eu não fui criticado, mas a certo ponto eu também não fui reforçado ao ponto de aprender a ver-me como uma pessoa com Sim, competências ou com sim, valores. sim. E até fazendo uma ponte, quando esta autocrítica também acaba por ser destrutiva, quando eu só me critico e não sei me parabenizar quando faço alguma coisa bem. Quando é uma falha, é uma coisa enorme, mas quando é algo bom, foi sorte. Não valorizar as E coisas, não é? Que não é tão sabes, importante. exatamente, não consegues valorizar. E querendo ou não, isso às vezes também vem da nossa educação. Não tivemos aquele reforço que precisávamos, não fomos valorizados de certa forma. E eu salvaguardo sempre que eu falo de educação e sempre que eu falo de pais e cuidadores e whatever, eu salvo sempre que os pais não podem não ter culpa, não estou aqui a culpar ninguém. Às vezes eles não sabiam. E ainda bem também que se fala cada vez mais sobre, Pais sobre não isto. sabem regular os seus próprios Sim, emoções, e se calhar criticam não tiveram alguém também bem. que os ensinasse, e também tiveram um ar crítico, ou tiveram pais críticos, o que for. Mas também a culpa não é dos pais, porque às vezes eles não sabiam, mas a verdade é que isto acaba por ser algo que nos vai moldar. Se nós somos constantemente criticados, ou até para o nosso bem, mas não somos reforçados quando fazemos algo bem, é isso que vai ficar mais marcado em nós e acabamos por crescer com uma autocrítica excessiva. Ou então mesmo padrões de personalidade, tipo mais perfeccionistas, pessoas que têm tendência a ser mais perfeccionistas, a exigir mais de si, porque lá está, isto tem questão da educação, pode ter a ver com a genética, O pode ter a ver com a próprio própria contexto, pessoa, não a é? própria personalidade da pessoa, o próprio contexto em que ela cresceu, ou Até seja, existem aqui várias coisas que nós falámos podem. aqui, desculpa interromper-te, mas Não, 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 diz falámos isto. aqui dos pais, não é? Mas obviamente depois também há outros contextos à volta, também há avós, A também há escola, escola. ou seja, também Uhum. há vários contextos, mesmo aqui os pais não sendo pessoas muito autocríticas, há outros contextos que podem fazer esse papel. Exatamente. Portanto, eu acho que aqui o importante a ressaltar é que realmente a nossa educação, a nossa infância, a forma como nós crescemos e também nos fomos aprendendo a ver e a relacionar connosco, acaba por ter aqui um papel muito importante. Não também necessariamente os pais, não é? Portanto, eles acabam sempre por Sim, tomar sim, um porque papel. isso tocaste num ponto importante, por exemplo, quando eu estou a explorar esta questão das crenças, de onde é que isto vem, eu pergunto, ok, o que é que tu ouviste mais dos teus pais, o que tu ouviste mais dos teus professores? Às vezes há aquele professor de matemática que tu tiveste no quarto ano, que te disse uma coisa que te ficou marcada para sempre, não é? Que te disseram outro tipo de autoridades, ou seja, tudo aquilo que tu foste ouvindo, todas as informações que tu foste recolhendo, às vezes até mesmo na escola, de colegas também, não é? Ou Com todos seja, os tudo aquilo modelos, que tu, não é? tudo, tu vais ali apanhando e tu vais, querendo ou não, aquilo vai moldando a imagem que tu tens de ti. Tu vais pensando, ok, se esta pessoa está a dizer isto, então é porque eu sou assim, se esta pessoa está a dizer isto, é porque eu sou assim, e aquilo vai moldando a imagem que tu tens de ti próprio. Não é? Ou então mesmo experiências que tu foste passando ao longo da tua vida. Ainda no outro dia estava a falar com uma cliente, também está a trabalhar esta questão da autocrítica e da autoestima e tudo mais, e ela não é porque. Houve-me ali uma coisa que me chamou a atenção e perguntei: tu sempre tiveste boas notas, não é? E ela sim.
Então, ela neste momento não consegue tolerar o facto de que ela não teve tão bons resultados como tinha antes. Porque aquilo fez com que ela elevasse demasiado o padrão dela, o standard dela, e acabou também por desenvolver aqui muito este quê de perfeccionismo. Eu tenho que ser perfeita, porque eu tenho que corresponder àquilo que eu era antes, eu tenho que corresponder às expectativas também de alguém, às minhas expectativas, às Yasmin? expectativas de alguém, não é? Então, isso também acaba por ser aqui um fator que pode aumentar aqui a autocrítica destrutiva. Claro, porque até pensando um pouco nisto, não é? Nós temos uma expectativa também sobre nós próprios. Às vezes nós elevamos tanto os padrões a nós próprios, não necessariamente isto foi imposto, mas nós próprios o fizemos, que a certo ponto simplesmente continuamos com essa Yeah. necessidade. Temos aqui também uma questão, no caso dos perfeccionistas. Espera aí, isto saiu. No caso dos perfeccionistas que acham que tudo o que faz é pequeno demais ao ponto de descredibilizar os feitos, como podem mudar isto? Ok. Se este for o caso, que descredibiliza os feitos, aí precisamos também de começar a ter algumas práticas de celebração. Conquistas, Porque não é? Mais uma vez. celebrar as Aquele, conquistas, reforçar aquele aqui tiro as que estavas a dizer, a conquistas. crítica e a conquista, não é? Duas coisas. Exatamente, andar com as coisas de mão dada, começar a celebrar aqui as pequenas conquistas, os pequenos passos. E normalmente, quando nós vamos aqui aprofundar esta questão do perfeccionismo, há muitas coisas que às vezes as pessoas deixam de fazer porque tem que ser perfeito, tem que ser feito de uma determinada forma. Então, começar de forma intencional a fazer as coisas de uma forma imperfeita. Começar a dar passos que tu sabes que não vão ser perfeitos, porque nós precisamos de enfrentar aquilo que nos causa medo. A pessoa, normalmente, quando é mais perfeccionista, tem mais tendência a ser. O perfeccionismo, mais uma vez, não é uma coisa má. Quando é exagerado, aí é que é bloqueador. Então eu preciso entrar em contato com aquilo que eu estou a deixar de fazer por causa desta tendência a ser perfeccionista. Preciso começar a celebrar as minhas conquistas, a permitir-me, a desfrutar, a parabenizar-me. E posso ser perfeccionista, mas não de uma forma excessiva. Então, aqui o ponto de tudo, esta pergunta até me faz lembrar que às vezes as pessoas vêm à procura de soluções milagrosas. Não existem soluções milagrosas. O primeiro ponto e a primeira coisa que nós vamos ter que perceber foi exatamente a pergunta que tu fizeste, que é a causa, de onde é que isso vem. Claro, Porque imagina, consciencializar-nos, não é? ter O consciência. perfeccionismo pode ter tantos ramos, pode ser tão diferente de pessoa para pessoa. A certo ponto, nós temos que realmente perceber o que é que, naquele caso, naquela pessoa, está a motivar este perfeccionismo, está a motivar esta dificuldade. Sim, sim. O primeiro ponto vai ser sempre a consciência e nós percebemos isto vem de onde? Porque quando nós ganhamos consciência, ok, isto se calhar vem do contexto escolar ou vem do contexto familiar ou vem simplesmente porque eu tenho uma personalidade que tem tendência a ser mais perfeccionista, sou uma pessoa mais exigente e tendo a ter esta exigência, quando eu ganho consciência sobre como é que esse processo acontece dentro de mim, eu ganho também o poder de lidar melhor com este processo que acontece. De que quando eu vejo que eu já me estou a deixar ser bloqueada, porque o meu perfeccionismo, a minha autocrítica já está a entrar em ação, eu se tenho consciência deste processo que está a acontecer, eu já consigo parar e pensar, não, pera, isto é a autocrítica, eu queria aqui entrar em ação, respira e vamos lá ver isto com olhos de ver. Não é assim tão grave como estás a pensar, como a tua cabeça já está aqui a maquinar, ou tu já sabes que isto é a tua tendência a ser demasiado perfeccionista. Não precisa de estar perfeito, só precisa de estar feito. É importante dizermos que é um processo que é trabalhado, é lento, exige realmente trabalhar esta parte mais autocompassiva, mas realmente é um treino quase diário para conseguirmos não só ter a consciência e perceber-nos a tempo que isto está a acontecer. Exatamente. E vão haver vezes que vamos conseguir e vão haver outras que simplesmente nós já nos criticamos e já fomos por ali abaixo e o controle da situação e faz parte também. Isso também é uma coisa boa a nós aprendermos também a aceitar, é que este erro também em termos de terapia, ou seja, em termos do nosso processo, nós simplesmente não começamos a fazer as coisas bem e a partir de agora vou ter sempre consciência desta dificuldade e vou fazer sempre bem. Vão haver vezes que eu realmente vou conseguir rolar as minhas emoções e vão haver outras em que eu não vou conseguir e isso também é ser autocompassivo. Sem dúvida. De nada. Se tiverem mais perguntas, estejam à vontade. Nós tivemos aqui uma, mas estava mais relacionada até com o contexto. Eu até apontei aqui que era como lidar com a autocrítica quando nós estamos num contexto em que as pessoas são autocríticas. Nomeadamente, esta pessoa falou aqui de colegas de trabalho e chefe. Ok. Primeiramente,
Isto aqui, a verdade é que nós somos o resultado das pessoas que estão à nossa volta. E se nós estamos rodeados de pessoas que são muito autocríticas, nós também vamos ter tendência a replicar esse comportamento, da mesma forma que se estivermos perto de pessoas que são gratas, vamos ter tendência a isso, ou perto de pessoas que reclamam, vamos ter tendência a isso. Então, primeiramente, mais uma vez, ganhar consciência de que esse processo está a acontecer em ti, de se calhar estás a ser demasiado autocrítica porque também te encontras nesse contexto. Mas é perceber que, em primeiro lugar, precisas de ter ambientes na tua vida que não sejam demasiado autocríticos. Porque se 99% das pessoas no teu local de trabalho têm tendência a ser demasiado autocríticas, tu precisas de compensar isso de alguma forma com outros ambientes que tu tens na tua vida. Já, tipo, quando desligas o trabalho, tu estás com pessoas que te vão fazer realmente desligar, ou tu tens práticas de autocuidado, tens certos hábitos que também te vão fazer perceber que essa autocrítica não deve estar constantemente na tua mente. Então é preciso aqui equilibrar. Se realmente 99% das pessoas do trabalho são assim, é preciso equilibrar com outros contextos e também teres consciência da forma como tu te vês. Porque eu até posso estar no meio de várias pessoas que têm essa tendência a essa autocrítica, mas se eu souber quem eu sou, se eu tiver consciência do meu valor, se eu tiver consciência das minhas competências, se eu tiver consciência das minhas capacidades, se eu tiver uma boa relação comigo, vai ser muito mais difícil eu entrar nesse loop e eu entrar nesse padrão. Claro que o ambiente influencia, mas quanto melhor eu estou comigo, e aí aconselho a fazer terapia para realmente estar numa boa relação contigo, quanto melhor eu estiver comigo, menos eu me vou deixar ser afetada por esses ambientes que estão à minha volta. E em contrapartida, compensar com outro tipo de ambientes, com outro tipo de práticas, com conseguires desligar efetivamente esses pensamentos, ganhas consciência. Não é? Mais na relação com o Sim, outro. sim, exatamente. Às vezes até mesmo colocar limites também, perceber em que conversas, em que tu tens estado muito envolvida, às vezes, claro que se estiveres numa reunião de trabalho não tem como sair, mas às vezes há determinados limites, determinadas coisas que nós podemos não dispor tanto para não beber dessa energia também, não é? Não beber desse ambiente também de uma forma tão, se calhar às vezes além daquilo que nós somos obrigados a beber no local de trabalho. Então é também colocar esses limites, compensar com outro tipo de ambientes, com outro tipo de práticas de autocuidado, ganhar consciência também de quando é que isso está a acontecer, quando é que já estou aqui a entrar num loop de autocrítica e cuidar da minha relação comigo vai ser sempre o principal também. Até porque há pouco estavas a falar aqui do contexto onde crescemos, não é? E do impacto disto na forma como nós nos tratamos e nos criticamos. Só que a verdade é que o nosso contexto atual também vai ser muito importante aqui. E obviamente que há contextos que nós não temos grande controlo, mas se nós já temos uma tendência mais crítica e estamos realmente num contexto crítico, a tendência vai ser isto, de alimentar mais esta tendência. Portanto, ou reforçar realmente a nossa relação connosco para nos conseguirmos distanciar mais, mas obviamente vai ser muito mais desafiante. Então, eventualmente, também aprender a pôr limites ou pensar em arranjar outros contextos melhores. Sim, arranjar outro Já contexto, sempre é exatamente. possível, obviamente, mas Sim. é sempre uma opção viável. Temos aqui também a questão, então, quando há dependência emocional? Provavelmente acredito nestas relações mais críticas. Também não percebi muito bem a pergunta, que é assim meio de paraquedas. Que era, É era neste relacionado seguimento neste contexto. as relações críticas. Acredito que seja como lidar com isto quando há uma dependência emocional nestas relações com pessoas mais críticas. Calculo que seja assim. Se calhar vamos pedir aqui para se puder explicar melhor. Bruno Costa, se puderes explicar melhor a tua pergunta. Claro. Eu fiquei sem perceber se é o que é, se é para falar sobre, se é só dependência emocional, se era relacionado com este contexto, não percebi muito bem. Tivemos aqui também uma questão na nossa caixinha de perguntas, entretanto, que foi um bocadinho neste sentido de algo que já tocámos aqui. No relacionamento. Como lidar com a autocrítica de pessoas que estão em relacionamentos connosco, das quais estamos mais dependentes? Será isso? Se calhar. Aqui, eu acho que aqui já estamos até noutro contexto, já. Que esta questão da dependência emocional no relacionamento Torna aqui a questão mais torna complexa. aqui a questão mais complexa. Acho que devia haver, acho que daria só uma live sobre dependência emocional, porque aí já toca noutros aspectos, não é? Se Claro, eu estou numa relação com alguém, porque aqui eu já vou mais para uma relação mais próxima, até já sais um bocadinho aqui do contexto de trabalho, já vais para uma relação mais pessoal, não é?
Sim, é assim, aqui este ponto, na verdade, a resposta acaba por ser a mesma, não é? Provavelmente, por estarmos aqui numa relação mais connosco próprios, de forma a conseguirmos lidar melhor com as outras, mas isto acaba sempre por ser aqui o cerne da questão nas relações todas. Quando o controle dessas emoções depende dessa pessoa que nos critica. Estou muito confusa. Tu Mas percebeste a questão? aqui eu calculo que seja numa relação mais próxima e alguém que tenha mais impacto nas nossas emoções. Ou seja, automaticamente por ser uma pessoa mais próxima, o facto da pessoa nos criticar, se calhar também aqui um pouco na relação pais e filhos, não é? Ou seja, Pode ser pais pessoas mais e filhos, significativas, pode ser uma relação também mais amorosas, amorosa. relações Exatamente, exatamente. mais próximas, nós vamos ser sempre mais, mais permeáveis a ser impactados pelas atitudes do outro, isto um bocadinho no geral. Sim. Mas aqui quando entra no campo da dependência emocional, entramos num campo um bocadinho muito mais profundo, porque a dependência emocional já implica aqui Outras outras necessidades questões, não é? também, não é? Outras necessidades que não estão a ser atendidas, de eu estar à procura num outro, coisas que eu não encontro em mim, de em vez de ser eu primeiro, é o outro primeiro. Então aqui, Ou até, ou até aqui não, esta questão mais compensatória, não é? Ou seja, eu estou numa relação com alguém que me critica, estou realmente à procura de uma relação de alguém que me critica já porque me critica a mim ou porque isto é compatível com aquele padrão de relação que eu já tenho. Portanto, e talvez isto seja uma relação demasiado, uma pergunta demasiado complexa para conseguirmos dar uma resposta assim tão sim, linear. sim, Mas sim, sim. diria que, mais uma vez, apostar na relação connosco próprios acaba sempre por ser aqui o ponto principal e o ponto número um, não é? E escolhemos relações que realmente nos fazem sentido e nos É, fazem bem, acaba por ser aqui passa muito por isso, ponto. é Até porque, trabalhar. assim, muito resumidamente, nós procuramos nas relações um, algo para suprir algumas necessidades e, portanto, logo por aí, se esta relação não está a Yeah, suprir necessidades, acaba por ser exatamente. aqui, mas obviamente que esta questão dá pano para mangas, Sim, não é? e há necessidades que nunca ninguém te vai suprir, que és tu que tens que suprir a ti próprio. Então, primeiro é muito perceberes como é que está a tua relação contigo, porque só quando tiveres a tua relação bem contigo e ok, as necessidades que eu me supro estão supridas, aí é que eu vou perceber como é que está a minha relação com o outro, e efetivamente, se necessário, estabelecer alguns limites. Ou até às vezes há relações que eu posso estar dependente emocional, que nem é o outro que eu preciso estabelecer limites, sou eu que preciso me resolver comigo e perceber, eu é que não tenho que atender estas necessidades. Que esta dependência às vezes vem de eu procurar ou suprir um vazio que está em mim, que só eu que me posso preencher. Mas isto está pano para mangas, porque isto pode vir de mim. A dependência emocional é um tema Acaba bem, de bem, bem ser mais extenso, sim. explorado, Sim, não é? sim. Terapia é a Exatamente. sugestão. Sempre a solução para realmente percebermos o que é que está aqui a acontecer. Uhum. A questão que entretanto surgiu na questão na caixinha de perguntas vem aqui um bocadinho no sentido daquilo que nós já falámos aqui, que era uma pessoa a dizer, mas eu sempre fui muito autocrítica, a crítica é uma constante na minha vida. Portanto, realmente eu posso mudar isto, realmente eu posso curar isto. E a pessoa vem um pouco aqui trazer-nos aqui alguma coisa que até já tocámos aqui. Sim. E portanto, Petra, o que é que nós achamos? Claro, sim. Claro que pode curar isso, curar. Curar é trabalhar, não gosto muito da palavra cura, mas é trabalhar a questão, opá, se não fosse possível mudar, não existiam psicólogos, é por isso que nós estamos aqui, é exatamente para trabalhar nesse sentido. E é possível, simplesmente é preciso confiar no processo, como eu costumo muitas vezes falar, e perceber que o processo é efetivamente um processo, não tem como, se eu tenho 30, ou tenho 40, ou tenho 25, ou independentemente da idade que eu tenho, às vezes estou há anos num determinado padrão e pode demorar, é preciso ter paciência. Eu posso falar aqui até, falando um bocadinho também do meu lado pessoal, eu também era uma pessoa que tinha muita tendência a autocriticar-me e eu tive que passar por um processo também de até me conseguir desvincular aquilo que acontece de quem eu sou, de perceber quem eu sou e perceber o meu valor também. E não é uma coisa que acontece de forma automática, é preciso nós termos muita consciência de quando é que esse processo está a acontecer e efetivamente escolher mudar. Porque terapia dá trabalho, mudar dá trabalho, Desconfortável? quebrar este padrão dá trabalho e é desconfortável porque tu tens que entrar em contato com coisas que tu nunca entraste. Então, uma coisa que é exigente, epá, por exemplo, uma das formas de eu começar a trabalhar a minha autocrítica é dar um exemplo que eu comecei a fazer, que é escrever.
E começar a escrever como é que foi o meu dia, como é que eu falei comigo, como é que foram os meus pensamentos. Isso é uma coisa que dá trabalho, porque eu preciso de parar em um determinado momento, pensar, ok, quais foram os pensamentos que foram predominantes sobre mim ao longo deste dia. Até Este erro perceber os aconteceu, teus como é que gatilhos, não é? O perceber que é que hoje, exatamente, durante o dia me ativou estas emoções desconfortáveis, não é? E ir lá e exatamente. ver o que é que aconteceu aqui que me incomodou assim tanto. Uhum. Perceber como é que, ok, aconteceu um determinado erro, aconteceu uma determinada situação. Será que eu percebi que foi só uma situação ou acabei por me culpar a mim? Acabei por me ver de uma forma desadaptada? Ok, Petra, vamos trabalhar isto. Amanhã é um dia diferente, vamos tentar olhar para isto de uma perspectiva diferente. Como é que tu estás a olhar para ti? Como é que tu te vês? Isto é algo que dá trabalho. É preciso nós termos muita consciência e nós estarmos dispostos a passar pelo processo de efetivamente mudarmos. E é preciso ter paciência, porque não é de um momento para o outro. É um trabalho interno, é um trabalho de muita lapidação, mas que Uhum. efetivamente dá resultados. E tu vais chegar a um momento em que tu vais perceber: uau, já estou a falar comigo de uma forma diferente, uau, já estou a olhar para mim de uma forma diferente, eu já não me prendo tanto num novo desafio, porque já não tenho tanto medo de falhar, já não tenho tanto medo de errar, porque já não me critico tanto quando, Temos quando erro ou quando Há falho. um ponto que eu acho que é muito interessante, porque a partir do momento que nós tomamos autoconsciência sobre isto, não há grande volta a dar a partir daqui, não é? Ou seja, nós apercebemos este padrão e torna-se tudo muito mais automático também. E como estava a dizer, nós trabalhamos estes processos de autocrítica durante anos e anos, nós estamos constantemente, durante anos e anos, a criticar-nos, portanto, automaticamente nós vamos fazê-lo. E, portanto, isto não é sobre o parar abruptamente ou aquela ferramenta milagrosa que vai acabar com a autocrítica, mas pouco a pouco deixar-nos criticar, pouco a pouco começarmos a compreender, pouco a pouco tomarmos também decisões diferentes. E isto tem que ser muito, muito lapidado. E acho que a palavra lapidado é realmente uma Sim. palavra que descreve aqui um pouco o processo Uhum. e o quanto isto tem que ser um crescimento gradual e um trabalho gradual. Sim, sim, porque tu vais. É como se tu fosses construir uma relação nova contigo. Então, efetivamente, isso vai demorar o seu tempo. É como se tu estivesse a estabelecer uma nova relação de confiança contigo, uma nova relação de amor Novamente. contigo. Estás-te a conhecer, às vezes estás-te ali a conhecer pela primeira vez. Porque tem muitas pessoas que às vezes só se veem com os olhos da autocrítica, só se veem com os olhos daquelas crenças desadaptadas e aquelas crenças negativas que têm sobre si próprios. Então, eles passarem-se a ver com outros olhos e passarem a perceber-se com outro valor, com outras capacidades, a passarem a saber de uma outra maneira, é algo que Terem demora, é um capacidade processo gradual. e terem capacidade de finalmente conseguirem olhar para as conquistas, mesmo as mais pequeninas, como estava aqui alguém a dizer há pouco, Sim, e conseguir reconhecê-las, não é? Ou seja, isto é um processo e é gradual. sim, sim, porque primeiramente tu vais passar pela parte em que tu vais ter que te obrigar a parar para celebrar alguma coisa do género. Eu preciso de celebrar, porque eu já Não é sei que se eu automático. deixar isto, não é automático, se eu deixar isto a Deus dará, não vai acontecer. Então eu preciso de parar para celebrar as minhas conquistas. Até tu chegares a um ponto que vai ser uma coisa natural em ti. Mas até passar do Elas, forçar-te a fazer até chegares lá, demora. E é preciso ter paciência. Mas se é possível, claro que é possível. claro, e temos que pensar, se calhar, aqui um ponto também, pensando aqui na cura, na melhoria, vá. Nós pensamos também nas nossas motivações, eu acho que pode ser um ponto importante. Ou seja, é um processo que realmente é difícil, que exige trabalho, que exige muito esforço, especialmente aqui numa fase inicial, mas quais são as minhas motivações para o fazer? Ou seja, o que é que eu ganharia se eu realmente fizesse esse esforço de me obrigar a celebrar as minhas conquistas ou de me obrigar a escrever sobre o meu dia, por exemplo? Uhum. Porque é realmente um compromisso que é difícil de fazer e se nós realmente conseguimos perceber quais são as motivações para o fazer ou os possíveis benefícios a longo prazo que possamos ter daqui, acaba por nos ajudar também a comprometermos com isto e com a nossa relação Uhum. connosco também. Sem dúvida falaste num ponto muito importante, porque nada vale eu querer começar a mudar porque alguém me disse que eu sou demasiado autocrítica. Olha, não, disseram-me que eu sou demasiado autocrítica e que já não me aguentam. Então agora tenho que mudar porque aquelas pessoas disseram isto. Não, Eu tu também precisas pode ser, mudar por ti. pode eventualmente ser um ponto Tenho- válido, melhorar as Sim, relações, não é? sim. Ou seja, Pode haver é uma uma motivação relação. extrínseca, mas também tem que haver uma motivação intrínseca, porque hoje para amanhã, se calhar essa pessoa já não está na tua vida, então se ela já não está na minha vida, eu já não preciso de mudar. Não, também tem que haver uma motivação intrínseca. Isso é muito importante, é perceber quais são as perdas que eu estou a ter por ter esta relação comigo e às vezes nós temos dificuldade em pensar, ok, os pensamentos que eu tenho acerca de mim próprio, às vezes fica um pouco confuso pensar neste sentido. Então pensa na relação que tu tens contigo. Como é que é a relação que tu tens contigo? Como é que tu falas contigo? Como é que tu conversas contigo? Como é que tu Como é que tu te te vês? amas? Como é que tu te vês? Como é que tu te Como é que tu abraças? achas Como é que tu te acolhes?
ou não que acolhes, não é? Como é que é a tua relação contigo? O que é que tu estás a ganhar? O que é que tu estás a perder ao ter a relação que tu tens hoje? E como é que tu poderias ter uma relação melhor contigo? O que é que tu irias ganhar e irias perder se tu tivesse uma melhor relação contigo? Acho que uma coisa muito curiosa, às vezes as pessoas em consultas chegam e têm realmente esta postura muito crítica, e às vezes eu devolvo, e acho que isto é super curioso, devolvo, é tão crítica nesta situação. Às vezes as pessoas ficam a pensar, ok, realmente eu sou e nunca me tinha apercebido. É mesmo curioso, porque isto é tão automático, nós criticarmos aquilo que corre mal ou aquilo que nós não fizemos tão bem, que a certo ponto as pessoas simplesmente nem se apercebem, não é? Não se apercebem. E é muito engraçado isso que tu disseste, né? Que às vezes pegar numa coisa que a pessoa disse e dizer, olha, tu Paraste. estás-me a dizer que disseste isto e aquilo. Ah, é verdade. Às vezes o exercício que eu também gosto de fazer é colocar tipo a pessoa de frente para ela e ela dizer aquilo que ela disse, dizer na cara dela. Aí é que a pessoa dá-se conta, uau, como é que eu tenho estado a falar de mim? Porque lá dentro, não é? Em pensamentos no automático, Nós não temos isto consciência. passa, não Uhum. é? Quando nós realmente chamamos isto para a consciência e dito em voz alta, é tal questão. E esta questão, para mim, é uma questão realmente muito importante e coloca aqui estas coisas muito em perspectiva. Ter uma pessoa ao nosso lado a dizer em voz alta este tipo de coisas que nós dizemos a nós próprios. Impensável, super agressivo, às vezes super punitivo, não é? Mas nós, no entanto, dizemos, e dizemos de ânimo leve, e dizemos constantemente e com alguma frequência, Uhum. e nem sequer às vezes nos apercebemos. Sim, E claro, isto é tão automático que que vai. vai passar. Uhum. Sim. Nós devolvemos realmente há mesmo esse impacto, as pessoas perceberem, ok, realmente há aqui qualquer coisa que eu não me estava a perceber, e quando se apercebem, realmente poderem fazer essa mudança. Portanto, estamos Exatamente, exatamente. aqui a tocar num tema importante, não é? Que também foi um tema que nós nos comprometimos aqui a falar um bocadinho, que é a autocompaixão. Exatamente, exatamente. É Que a um ponto autocompaixão muito em si importante. é que o antídoto da autocrítica, por assim dizer. Então permite ter uma relação muito mais saudável com a autocrítica. E a autocompaixão, também, eu gosto também de sempre reforçar quando falo sobre autocompaixão, não é nós passarmos a mão na nossa cabeça. Às vezes há pessoas que ainda têm, quando ouvem a palavra autocompaixão, pensam, ai não, passar a mão na minha cabeça, eu posso fazer tudo. Desculparmos Não é tudo, isso, não não é é? desculparmos tudo. Temos assim pessoas muito molinhas, não tem nada a ver com isso. É eu Esta é conseguir. uma crítica a nós nos mantemos críticos, não é? Muitas Exatamente. pessoas utilizam esta ideia de não, mas se eu for autocompassiva, então eu vou fazer tudo mal, nem sequer me vou importar, nem vou melhorar, então isto é péssimo para mim. Sim, sim. E a autocompaixão, pelo contrário, ela se calhar até vai-te ajudar a tu seres uma pessoa autocrítica, mas tu criticaste com amor. Porque a autocompaixão é nada mais nada menos do que nós conseguimos falar connosco de uma forma compassiva, da mesma forma que nós falamos com alguém que nós amamos. Basta às vezes pensar na pessoa que nós mais amamos neste mundo, seja um filho, seja um companheiro, uma companheira, seja um pai, seja uma mãe, seja quem for, seja um cão, seja um gato. Tu, se fores criticar essa pessoa, tu provavelmente não vais criticar da forma como tens de criticar a ti. Vais criticar com amor, vais procurar ter cuidado com as palavras que tu utilizas, porque não queres magoar aquela pessoa, vais perceber em que contexto é que tu vais criticar aquela pessoa porque não queres que ela se sinta mal. Tu vais ter muito cuidado por aquela pessoa que tu amas. Então, a autocompaixão é nós fazermos este processo connosco. É nós falarmos connosco com amor, é nós falarmos connosco com compaixão, efetivamente, não com pena, mas com compreensão, com carinho, com atenção às palavras que nós utilizamos connosco. Então, não vou deixar de ser uma pessoa que me critica, mas vou-me criticar de uma forma muito mais saudável, muito mais não, de uma forma saudável, e vou-me criticar com amor. Sim, porque esse ponto é muito importante, não é? Este ponto lembra-me aqui um ponto da ansiedade, não é? Esta ideia de querer acabar com a crítica, querer acabar com a ansiedade, e não é nada sobre isto, não é? Porque eles também têm um papel importante na nossa vida. É a forma como. A forma como nós lidamos com a ansiedade, a forma como nós lidamos com as nossas emoções, a forma como nós nos criticamos. Porque nós não queremos deixar-nos criticar. Até porque a crítica vai ter aqui sempre vai ser sempre aqui um motor para coisas positivas e para melhorias que também são importantes em nós, não é? E para nós procurarmos melhorar, nós procurarmos melhorar as nossas relações, a nossa vida no geral. E portanto, nós queremos autocrítica na nossa vida. Queremos é uma autocrítica compreensiva, uma autocrítica que tenha as palavras certas, as palavras carinhosas. Porque nós, pronto, vamos continuar a errar, vamos continuar a fazer as neiras, isto faz parte do processo e nós conseguimos aceitar a falha um pouco isto. Não necessariamente não a criticarmos, mas criticarmos de uma forma construtiva. Sim, de uma forma construtiva e de uma forma que realmente vai nos motivar para a mudança.
e não vai nos bloquear para fazermos, ou para continuarmos, ou para perseverarmos, mas algo que nos vai motivar, que até nos vai dar vontade. Eu não sei se já te aconteceu, tipo, imagina que é uma pessoa, não sei se já te aconteceu, de alguém vem te chamar a atenção relativamente a alguma coisa, mas chamar-te a atenção de uma maneira tão estúpida e tão rude que tu ficas, epá, agora não mudo mesmo, agora é que eu não vou fazer. Mas se alguém vem, olha, tu fizeste isto assim, assado, devias ter feito assim, ou seja, vem com carinho, vem com amor, tu até ficas mais motivado para mudar. É uma coisa de nós para nós. Nós viemos com amor, com carinho, até a motivação para a mudança até é diferente, porque sim, nós podíamos fazer a pior asneira do mundo e perceber que, epá, não devíamos ter tomado aquela decisão, não devíamos ter ido por aquele caminho, E devíamos ter vai feito uma acontecer, coisa não é? completamente Vai ser. diferente. Vai acontecer, enquanto houver vida, vão existir erros e vão existir falhas. Mas é ao final do dia perceber, epá, yeah, eu errei, podia ter feito assim, podia ter feito assim, ok, amanhã é outro dia Uhum. e está tudo bem. Porque era assim que nós falaríamos com alguém que nós amamos também. Olha, erraste, falhaste, é verdade, podias ter feito de uma forma diferente, mas epá, amanhã é outro dia, como é que nós podemos recuperar isto em conjunto? E é Uhum. assim que nós devemos falar connosco também. É tão difícil às vezes, não é? Tão simples e tão É, é muito desafiador. é a necessidade do treino, não é? Ou seja, e o nosso baralho também de 365 dias também surge um pouco com este compromisso. É o tal compromisso a longo prazo, o tal compromisso que nos obriga a ir todas as semanas ali e a tocar neste ponto e a fazer este exercício e a repeti-lo, também para nos obrigar a treinar, para nos obrigar a poucos e poucos nos irmos compreendendo e aos poucos e poucos nós irmos treinando estas competências, que às vezes parecem tão simples, mas que realmente têm um impacto mesmo muito grande na nossa vida Sim, e consequências nas nossas sim, relações. sem dúvida. Tu usaste a palavra certa, treino. De nada vale só tentar uma semana, só tentar uma vez, dizer, não, olha, continua a ser assim, isto não mudou, isto não resultou. Treina, persiste, Eu fiz continua. aquela carta gentil onde eu celebrava as minhas conquistas, isto não teve grande impacto, não é? Sim. Não tem, porque nós temos é que perceber como é que eu integro isto na minha vida, não é? Como é que eu Uhum. posso, se eu realmente percebo que isto é uma dificuldade minha, como é que eu posso obrigar-me com alguma regularidade a pensar sobre as minhas conquistas, no E futuro, às para vezes, elas, e não às é? vezes passa mesmo por tu, uma vez por semana, tu parares para escrever as tuas Obrigada. conquistas. E é giro, porque hoje em dia existem, eu uso mais agenda digital, mas hoje em dia existem muitas agendas físicas que têm isso todas as semanas, não é? As conquistas da semana e tudo mais. E efetivamente para tu conseguires trazer isto para a tua vida. Então vai haver fases em que não vai ser automático, em que tu precisas ou de parar todos os dias, né? Como às vezes hábitos que nós aconselhamos as pessoas a fazer, pá, todos os dias, escreve 3 coisas boas que aconteceram no teu dia, 3 coisas pelas quais tu és grato, ou mesmo que não consigas todos os dias, tu uma vez por semana, tu conseguis ali parar, imagina que vais fazer ali a tua análise da semana, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que podias ter feito de forma diferente, o que é que podia ter sido Então, melhor, exercícios e que tu tu, realizas muito contigo própria, não é? Que eu já te ouvi falar, sim, sim, que sim, é sim, algo que epá, sim, atualmente eu gosto, estamos a eu, fazer. eu, faço, eu trago muito isso para a minha vida, que é, opá, uma vez por semana eu tenho que perceber, ok, como é que foi a semana anterior, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que eu podia ter feito de forma diferente, quais são os meus objetivos e as minhas prioridades para a próxima semana. E aí também eu perceber no que é que correu bem, epá, eu efetivamente, poças, Claro, não é muito só para bem, esta, não é muito só para bem, aquilo que é? correu mal e Sim, não é? sim, e celebrar. E quando eu digo celebrar, às vezes as pessoas olham para esta palavra de celebração como se eu tivesse que abrir uma garrafa de champanhe cada vez que eu celebro uma conquista. Às vezes não é isso, às vezes, olha, uma palmadinha nas costas, aí tu conseguiste, tipo, opá, vais descansar, vais ver uma série que tu gostas, vais ver um filme, mas vais-te mandar uma mensagem a ti próprio, a ti própria, de que tu fizeste uma coisa bem, tu estás-te a reforçar de uma forma Melhor, que tu positiva, viste isto, não é? Porque a certo tu ponto, quando reconheceres. fiz e mereço, Uhum. eu reparei que eu próprio fiz isto bem. Ou até às vezes que fiz isto mal, ok, não fiz tão bem, mas pode ter sido um passo positivo na mesma, não Sim, é? sim, 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 é isso. Olha, reforçar ok, pelo menos eu tentei. Na próxima semana vou procurar fazer melhor. Vou fazer de uma outra E forma. é E uma é levar isto celebração com uma muito importante, leveza. não é? É, Porque estas pequenas conquistas, e nós às vezes pensamos, ok, tirar um curso é uma grande conquista, ou certas coisas são grandes conquistas, e é muito mais fácil parabenizarmos por elas. Mas às vezes coisas tão simples como, ok, isto era extremamente difícil para mim, eu fui na mesma. E até pode não ter corrido muito bem, mas eu tentei fazê-lo. Isto já é uma grande conquista. o Às vezes, simples passo de tu às vezes fazes uma tarefa que estavas a procrastinar há imenso tempo. Em que estás ali por exemplo, tipo a adiar, a adiar, a adiar, e hoje decidiste e começaste e esse, fizeste. Epá!
tens que só final de dizer, e pá, consegui, finalmente consegui fazer isto. E parabenizar-te por causa disso, não é? Seja coisas pequeninas, é celebrar mesmo cada pequeno passo. Às vezes parece muito clichê, mas não é clichê. É mesmo uma coisa que nós precisamos de incutir na nossa vida. E tem um impacto gigante. Uhum. Esta questão, ok, conquistas, conquistas, mas isto a longo prazo realmente vai moldando a nossa relação connosco próprios, Uhum. vai realmente alterando a forma como nós nos tratamos, como nós relacionamos, como nós relacionamos com os erros ou até com as nossas emoções. Sim. Temos aqui, temos aqui outra questão, que é o Bruno está aqui a perguntar até que ponto é que deve ser importante a pessoa ao lado reconhecer estas conquistas como a crítica de lavaste mal o prato. Oh, Bruno, acho que precisas de repensar aí as tuas relações. Desculpa de ser tão direta. Parece que tens aí algumas pessoas ao teu lado que são assim muito críticas, não é? Quando as pessoas são importantes para nós, vai ser sempre importante para nós que a pessoa reconheça. Sim. Portanto, isto é inevitável. Isto torna-se um problema quando nós dependemos disto. Não é? Quando nós dependemos deste reconhecimento. Porque entramos aqui num campo importante que é aquilo que nós não controlamos. E aquilo que nós não controlamos muitas É vezes o é o. comportamento do outro. Nós temos é que perceber, ok, se eu não controlo o outro, se isto mesmo que isto seja importante para mim, eu não tenho isto nesta relação, o que é que eu posso fazer então para reconhecer em mim Sim. ou para lidar com isto? E aqui é muito importante perceber, ok, que tipo de relação é que é também, isto lá está para Bruno e qualquer pessoa que estiver aqui até nós analisarmos, é pá, até que ponto é que eu preciso que esta pessoa também me valide? Precisamos. Nós precisamos de pessoas à nossa volta que nos validem, sempre. Ok? Nós não somos independentes uns dos outros, nós somos pessoas autónomas, somos responsáveis pela nossa própria vida e há necessidades que só nós nos podemos suprir a nós. Mas o ser humano ele não é independente do outro. Ok? Autorresponsabilidade não é, eu não preciso de ninguém. Nada disso. Todos nós precisamos uns dos outros. Então nós vamos ter que ter ambientes à nossa volta que também nos ajudem aqui a reforçar a pessoa que nós somos. Um dos fatores que influencia aqui a nossa autoestima são os ambientes que nós temos à nossa volta. De nada vale às vezes eu estar a fazer um trabalho interno do caraças e trabalhar de uma forma brutal em mim e depois estou constantemente em ambientes que me deitam abaixo, que não me valorizam, que me criticam. Então eu preciso de avaliar se esse ambiente está constantemente a criticar-me e é uma coisa que esse ambiente não vai mudar, eu preciso de efetivamente repensar até que ponto é que eu me quero expor a esse ambiente. Às vezes são sítios dos quais nós não podemos sair, então se calhar eu vou repensar a forma como eu me exponho a ele, se me exponho com tanta frequência ou não. Às vezes são escolhas que nós podemos fazer de nos afastarmos efetivamente dessa pessoa, então vamos nos afastar. Às vezes com comunicação, às vezes dizer ao outro, olha, tu podes me chamar a atenção, podes me criticar, está tudo bem, podes dizer que eu lavei mal o prato, mas podes dizer isso com mais amor, com mais carinho. Podes dizer isso de uma outra forma. Acho que ia melhorar, acho que ia Crítica ajudar com aqui na nossa amor é relação. muito importante, não é? Crítica com Porque amor. muitas vezes também quando nós fazemos esta crítica a nós próprios com muita agressividade, podemos também estar a fazer com o outro, não é? E às vezes E às vezes não o próprio. outro nem está a dar conta da forma como é que ele está a falar connosco. Uhum. Então aqui o primeiro passo vai ser sempre a comunicação. E de chegar à pessoa e dizer, olha, eu percebo que constantemente quando tu dizes isto e aquilo, eu sinto-me desta forma. Será que havia Colocar alguma outra a idade forma? da mesa, não é? Sim, será que havia uma outra forma de nós podermos comunicar? Claro, mas lembrando sempre que isto é muito importante, a comunicação é extremamente importante, mas vai haver sempre um lado que nós não controlamos nesta, Sim, nesta relação. sim, 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 Por sim. mais que nós, certas relações, obviamente, por mais que nós comuniquemos as nossas necessidades, que façamos pedidos, que tentemos mudar estas dinâmicas, o outro pode simplesmente não estar disponível para isso. Pronto, e aí realmente repensar as relações e Coloca a repensar escolha do nosso logo a lado. escolha Uhum. do nosso lado, sim. Há sempre um lado inicial em que nós podemos tentar falar sobre isto, mudar isto, mas nem sempre vai ser possível. É, é mesmo isso. Acho que conseguimos responder à questão. Espero eu. Acho que sim. Pronto, e é isto. Petra, eu acho que nós ficamos aqui em temas, temas e subtemas aqui bastante. Digam-nos, ajudou? Tem alguma pergunta? Ajudou? Fez sentido? Sim, das perguntas que nós tivemos aqui na caixinha de perguntas, nós respondemos aqui. Boa. Se mais alguém tem aqui alguma coisa a questionar ou a comentar, qualquer coisa, nós estamos aqui. E qualquer coisa tem o baralho da Sara aí para vos ajudar a trazer isto para o vosso dia a dia. Boa.
Pronto, olha, Ok, vamos a que estou. Boa. muito obrigada. Tá. Então, não sei se Pedro, para terminar, alguma coisa assim que queres deixar como. Pronto, obviamente, voltando aqui a frisar, não há nada, Sim. não há coisas milagrosas, não Uhum. é? Nenhum desses Uhum. exercícios, nenhuma dessas coisas que nós falámos hoje vai mudar de noite para o dia a nossa relação connosco próprios, não é? Não é assim que funciona. Uhum. Mas assim, alguma recomendação, alguma ideia que tu queres deixar, algum ponto principal daqueles que Sim, sim. Acho que a ideia principal que eu quero passar é que efetivamente é um processo, mas que comecem hoje. Epá, comecem hoje a pensar como é que tem sido a minha relação comigo, como é que eu tenho estado a falar comigo. Não é? Se fosse a pessoa que eu mais amo, será que eu falaria da mesma forma como eu tenho falado comigo? Começar a fazer este exercício. Se calhar tu vais mais por uma onda de escrita ou simplesmente por uma auto-reflexão ao final do dia, mas procurares começar a trazer este hábito para a tua vida, de começares a pensar, começares a estar mais atento aos pensamentos que tens a teu respeito, como é que tu lidas com o erro, com a falha, seres assim um detetive de ti próprio, começares a estar mais atento a este padrão de pensamento que tu tens e começar a fazer esta relação com mais amor. E quando tu percebes que estás assim num loop de autocrítica, ok, deixa-me dizer isto com mais amor, deixa-me dizer isto com mais carinho, deixa-me dizer isto de uma outra forma. Mas trazer isto à consciência e começar pouco a pouco, assim, pouco a pouco a mudar, sem muita pressão, sem autocobrança excessiva, mas eu com tenho que melhorar amor. a partir de hoje, tenho que melhorar tudo. Sim, não é Soluções agora tipo saís daqui, não. de ano novo. Agora eu tenho que deixar de ser uma pessoa autocrítica e vais-te. Não, não é nesse sentido. Também Mas efetivamente estar em perceber que é um. claro. Sim, perceber que é um caminho, mas que a partir de agora fazer este compromisso. Não, eu vou melhorar a relação que eu tenho comigo, vou procurar estar mais atenta à forma como eu falo comigo e vou procurar falar comigo com mais amor, com mais autocompaixão. Concordo plenamente. Uhum. Seria só o definir o momento do dia para, ou da Boa. semana. Acho que isto pode ser muito útil, porque nós andamos numa correria tal, a certo ponto já passou o ano, já estamos no final do primeiro mês, isto passa e nós a certo ponto também nos esquecemos um pouco de trabalhar em nós. E nestas, assim, pronto, quando nós fazemos terapia, acabamos sempre por ter aquele momento dedicado a isto, aquele momento que está marcado na nossa agenda, por exemplo. Mas quando não o fazemos especialmente, as semanas podem passar, os meses podem passar e nós vamos também deixando estas coisas para segundo plano. E às vezes Sim. definir um dia específico, ok, todos os domingos então eu vou pensar um pouco sobre isto e vou analisar a minha semana, ou todas as sextas-feiras, por exemplo, Sim. e ter aqui este compromisso de realmente ter este momento, eu acho que também pode Sim. ser aqui muito, muito útil. Para ajudar a nós E não se virem colocarmos que está claro, difícil, gente, façam terapia, claro. tá? Terapia. Vai ser Vai ser sempre a sempre resposta ser mais a recomendação. clara. Pedro, olha, muito obrigada. Obrigada aí, Sara. E obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui connosco. E obrigada também pelas perguntas e pela participação. Pronto, eu vou deixar aqui a live também gravada para quem quiser voltar a ver ou quem não teve a oportunidade. Também foi uma das questões que colocaram. E pronto. E Obrigada. boa noite. Obrigada, boa Tchau, noite. tchau. Até à próxima.